Bom dia, nós vamos falar um pouco sobre aceleração centrípeta e movimento circular. Meu grupo é formado por Isabelle de Luca, Gabriele Moura, Gabriela Montilares, Caio Mateus, Juliana Maciel e Rebeca Bertolucci. Movimento circular. O movimento circular é o resultado da aplicação de uma força centrípeta perpendicular à direção da velocidade de um corpo que se move com velocidade constante ou variável. Esse movimento pode ser uniforme, caso a velocidade de rotação seja constante, ou variado, caso sua velocidade sofra de variações ao longo do tempo. O movimento circular ocorre quando uma força de módulo constante é aplicada em uma direção perpendicular à velocidade de um móvel, de forma que o módulo dessa velocidade mantenha-se constante, alterando somente sua direção e o seu sentido. A força aplicada nesse caso é denominada força centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é a aceleração que causa a mudança na direção da velocidade de algum móvel que execute um movimento circular. Por se tratar de uma aceleração, sua unidade de medida é 1 metro por segundo ao quadrado. Entretanto, diferentemente da aceleração média e da aceleração instantânea, a aceleração centrípeta não é caracterizada como uma variação de velocidade, mas sim como uma variação na direção e no sentido da velocidade. O vetor da aceleração centrípeta é tangente à trajetória do corpo. Além disso, é perpendicular à direção da velocidade escalar, também chamada de velocidade tangencial. Essa aceleração surge graças à ação de uma força central, ou seja, uma força que aponta para o centro de uma trajetória. Essas forças centrais são chamadas de forças centrípetas. Uma vez que o ângulo entre a velocidade e a força centrípeta é de 90 graus, essa força não é capaz de realizar trabalho. Por isso, a aceleração centrípeta somente muda a direção do movimento, mantendo constante a velocidade em que o corpo se move. Quando o corpo realiza um movimento curvilíneo, ele está sujeito a uma força centrípeta. A força centrípeta é equivalente à força resultante sobre o corpo, na direção radial, que aponta para o centro das curvas. A fórmula usada para o cálculo da força centrípeta é a seguinte: aceleração igual a velocidade ao quadrado sobre o raio do movimento. Bom, dando uma continuação a este assunto, é possível dizer que o corpo possui movimento circular uniforme quando sua velocidade é constante, e assim este corpo descreve uma trajetória circular. Já no movimento circular, define-se a velocidade tangencial, assim sendo a velocidade instantânea. Falando como o movimento circular pode ser transmitido, ele é transmitido por rodas, através do contato ou da ligação entre elas, utilizando uma correia. Em uma explicação, ela pode ser como duas rodas ligadas através de uma correia e o raio. Temos a expressão R1 e a expressão R2. A expressão R1 é menor que a R2. Portanto, a transmissão ocorre da roda de menor raio para a de maior. Bom, agora vou dar alguns exemplos. E é comum vermos pessoas andando de bicicleta, certo? E este ato podemos ver na hora do lazer ou mesmo indo para escolas, trabalhos, entre outros. Em outros muitos casos, vemos também mecânicos checando o motor de um carro com o intuito de checar suas condições. Em ambos casos que exemplifiquei, vemos a física inserida em contexto. E nestes exemplos, temos as correias para carros e correntes, como exemplo da bicicleta. E assim, vemos a transmissão do movimento circular inserida nestes casos.